Eu aceito até a pontinha do pão é para o meu filho. Ele tá com muita fome. A frase foi dita tão baixinho que quase se perdeu no barulho da rua. Mas quem ouviu nunca mais esqueceu. Aquela mãe, franzina, cansada, o rosto queimado pelo sol e pelos dias mal dormidos. Segurava o menino nos braços como se segurasse o último fio de esperança que ainda lhe restava. O pequeno, pálido, com os olhos semiabertos, tremia. E mesmo assim, não reclamava. Era como se o corpo dele já tivesse desistido antes da própria vontade. As pessoas passavam rápido. Algumas desviavam o olhar. Outras mudavam de calçada. É sempre assim. Quando a dor é grande demais, muita gente prefere fingir que não vê. Mas ela ficou ali, silenciosa, esperando que alguém percebesse que, por trás de toda aquela miséria, existia uma história. Uma história que ninguém perguntava. Uma história que ninguém queria ouvir. Uma história que hoje você vai conhecer. Mas a revelação final, o que realmente aconteceu com ela e com o filho, você vai ver no decorrer do vídeo. A mãe juntou coragem e repetiu com a voz trêmula: "Por favor, a pontinha do pão já ajuda. Só para ele não apagar de vez." Foram segundos que pareceram eternos. E enquanto ela falava, muita gente continuava passando como se aquilo fosse apenas parte da paisagem. Como se aquela dor fosse normal. Como se pedir comida para salvar um filho fosse apenas mais um detalhe feio de uma cidade que nunca dorme. Só que naquele momento, algo aconteceu. Algo que mudaria completamente o rumo daquela tarde. Algo que ninguém esperava. Algo que você só vai entender quando ouvir toda a história. Porque existe um detalhe escondido. Algo que não foi visto por quem passou ali, mas que estava diante de todos. E é por isso que você precisa assistir até o final. Porque esse relato não é apenas sobre fome. É sobre destino. Sobre escolha. Sobre humanidade. E sobre o tipo de coisa que só acontece uma vez e que transforma completamente quem presencia. Antes de continuar, se inscreva agora no canal, ative o sininho e deixe seu like. Isso ajuda demais para que histórias reais como essa alcancem quem precisa ouvir. Cada inscrição sua fortalece o canal e faz essas mensagens de vida, reflexão e propósito chegarem mais longe. Agora, respire fundo. A mãe ficou ali, segurando o filho no colo como quem protege um tesouro quebrado. O menino respirava devagar. Cada movimento do peito parecia um esforço gigantesco. O rosto dele estava quente, mas as mãos estavam geladas. Era um contraste estranho e assustador. Aquela mulher não era apenas uma mãe pedindo pão. Era uma guerreira lutando contra o tempo, contra o destino, contra o silêncio cruel da cidade que engole quem não tem nada. Ela olhava para o filho e tentava passar força com o olhar, mesmo que por dentro estivesse desmoronando. A cada segundo, dava para sentir o medo crescendo nela. O medo de que ele não aguentasse. Mas ela não chorava. Ela não gritava. Não implorava de forma exagerada. Ela só repetia aquela frase simples, carregada de dor. "Eu aceito até a pontinha." Só para ele não desmaiar. E foi então que algo inesperado começou a acontecer. Um vento frio soprou pela rua, levantando poeira, sacudindo pedaços de papelão, fazendo o cabelo da mãe balançar. O menino, mesmo fraco, abriu os olhos por um segundo, como se tivesse sentido algo diferente, como se uma presença estivesse ali. As pessoas continuavam passando, mas algumas começaram a diminuir o passo. Uma senhora parou por 3 segundos. Mas ao ver a situação, abaixou a cabeça e seguiu. Um rapaz olhou por cima do ombro, hesitou, mas também continuou andando, talvez achando que alguém ajudaria no lugar dele. A mãe apertou o filho mais forte contra o peito. Ela estava tremendo. Era fome, era medo, era exaustão acumulada de dias. E no fundo, era também a sensação de que ela estava perdendo a batalha. Ela olhou para o céu, como se tentasse falar com algo ou alguém lá em cima. Talvez pedisse força, talvez pedisse um milagre, talvez pedisse só que alguém a enxergasse. De repente, o menino sussurrou algo. Foi tão baixinho que só ela ouviu. "Mãe, dói aqui." Ele colocou a mãozinha no peito, bem no lado esquerdo, e fechou os olhos com força.
A mãe ficou desesperada, mas tentou manter a calma como sempre fazia. Ela sabia que se entrasse em pânico ele sentiria. Então engoliu o choro, respirou fundo e balançou o menino devagar, tentando acalmar. A cena parecia um quadro triste, brutal, real. A mãe, ajoelhada no chão, segurava o filho como se segurasse a própria alma. O movimento das pessoas ao redor parecia em câmera lenta. O mundo inteiro continuava, menos ela. Ela estava presa naquele instante, naquele pedido, naquela dor. Foi então que algo chamou a atenção dela. Uma sombra se aproximando devagar, parando bem na frente dela. Ela não levantou a cabeça de imediato. Estava acostumada com sombras que se aproximavam só para mandar ela sair dali, procurar um abrigo, não ficar na frente das lojas. Mas aquela sombra era diferente. Tinha uma presença estranha. Não parecia ameaçadora, mas também não parecia comum. A mãe levantou os olhos aos poucos. Primeiro viu os sapatos. Sapatos antigos, gastos, como se tivessem caminhado muito mais do que um homem normal caminharia. Depois viu a calça simples, limpa, mas claramente usada por anos. E então o rosto era um rosto conhecido na rua. Um senhor de barba longa, olhar profundo, roupa simples, sempre andando devagar, como quem carrega histórias demais dentro de si. Alguns diziam que ele falava sozinho. Outros diziam que ele sabia coisas demais. Outros ainda achavam que ele estava apenas perdido no próprio mundo. Mas havia algo nele que ninguém conseguia explicar. A mãe respirou fundo. O coração dela disparou sem motivo. Era como se aquele homem soubesse, como se ele já tivesse visto aquela cena, aquele momento, aquela dor. Antes mesmo de ela existir, ele a observou em silêncio. Nenhum julgamento, nenhum desprezo. Nenhuma pressa. E então, sem dizer nada, ele se ajoelhou ao lado dela. Devagar, com calma. Como se respeitasse aquele instante mais do que qualquer coisa. A mãe, confusa, apertou o filho contra o peito. O homem colocou a mão no chão para se equilibrar. E naquela mão havia algo. Um pequeno embrulho de pano. Antigo, desgastado, levemente amarrado. Ela arregalou os olhos. Não sabia o que era. Não sabia por que aquele homem estava ali. Não sabia por que o coração dela começou a bater tão forte. Mas sentiu que aquele encontro não era por acaso. A voz dele, quando saiu, era rouca, mas firme. Ele não vai desmaiar hoje. A mãe ficou paralisada. O menino respirou fundo, como se tivesse sentido aquela frase dentro do corpo. E o homem aproximou o embrulho do colo dela, colocando-o bem devagar sobre o tecido rasgado da blusa. E foi aí, exatamente aí, que algo começou. Algo que mudaria tudo. Mas o desfecho dessa história, o que realmente aconteceu depois desse momento, ainda não será revelado agora. O embrulho ficou no colo dela, leve, mas carregado de um peso inexplicável. A mãe olhou para o pequeno pacote como quem olha para algo proibido, misterioso, talvez perigoso. O vento ficou mais forte, levantando a poeira da rua. E por um instante, tudo pareceu parar. O barulho dos carros sumiu. As vozes ficaram distantes. Até a respiração do menino pareceu suspensa. O velho manteve os olhos fixos nela, sem piscar. Mas eram olhos que não traziam medo. Traziam verdade. Trazia algo que ninguém mais viu nela. Humanidade. A mãe apertou o embrulho com cuidado e perguntou com a voz tremendo. Moço, o que é isso? O senhor respirou fundo, como se estivesse carregando décadas em um só suspiro. É tudo o que eu tenho. Ela mexeu a cabeça negativamente, confusa, assustada, sem entender. Mas por quê? O senhor nem me conhece. E ele respondeu com uma calma quase sobrenatural. Porque alguém já fez isso por mim, quando eu era só um menino igual ao seu. A mãe congelou. O menino abriu os olhos, devagar, como se estivesse ouvindo cada palavra. O homem então sorriu. Era um sorriso cansado, triste, mas cheio de gratidão. E apontou para o embrulho. Ela abriu com as mãos tremendo. Dentro do pano havia algo que fez os olhos dela encherem de lágrimas imediatamente. Um pão inteiro. Inteiro. Não era pontinha. Não era resto. Não era sobra. Era um pão fresco, ainda morno.
O aroma tomou conta daquela calçada como um abraço inesperado. Ela levou a mão à boca, chocada. Não, o senhor precisa mais do que a gente. O senhor também passa fome. Mas o homem balançou a cabeça. Ele estava decidido. Hoje é a sua vez. E a dele. E então ele olhou para o menino com uma ternura que ninguém esperaria de um estranho. Ele tem uma luz muito forte. Ele só precisa comer. E alguém acreditar nele. A mãe começou a chorar. Não era choro discreto, silencioso. Era um choro profundo, daqueles que carregam anos de dor acumulada. Ela partiu um pedaço do pão e colocou na boca do filho. O menino mordeu devagar. E quando engoliu, seus olhos brilharam pela primeira vez naquele dia. Era como se a vida tivesse voltado. Como se o corpo dele lembrasse que ainda valia a pena lutar. A mãe alimentou o filho, pedacinho por pedacinho, até ver o menino mexer as mãos, levantar o pescoço e finalmente soltar um suspiro de alívio. Ela chorava sem parar. E quando levantou o rosto para agradecer o Senhor, ele não estava mais lá. Desapareceu. Evaporou. Sumiu entre as pessoas. Nada. Nenhum rastro. Nenhum passo. Nada. A mãe levantou rapidamente, segurando o filho no colo. Moço! Moço! Espera, como é seu nome? Silêncio. Nenhuma resposta. Ela correu pela calçada, olhou para os lados, entrou na rua, parou o trânsito, mas não viu ninguém com aquelas roupas, nem aquele rosto, nem aquela barba comprida. A sensação era clara. O homem tinha desaparecido como se nunca tivesse existido. Ela voltou para a calçada, sentou-se novamente com o filho no colo e apertou o pão com força. Então percebeu uma coisa. No fundo do embrulho havia algo mais. Um pequeno pedaço de papel dobrado. Com as mãos ainda tremendo, ela desdobrou devagar. Era uma frase escrita com letra firme, antiga, e uma mensagem que fez o coração dela parar por alguns segundos. Quando a fome bater à porta, lembre-se, um dia você também será a mão que oferece. E embaixo assinada, apenas alguém que um dia foi salvo por um pão. A mãe levou a mão ao peito. Sentiu algo ardendo dentro dela. Força, coragem, determinação. Algo que ela não sentia há muito tempo. Ela abraçou o filho, beijou sua testa e sussurrou. Meu amor, hoje a gente não recebeu só um pão. A gente recebeu esperança. Os olhos ainda cheios de lágrimas, mas agora vivos. Firmes, com brilho. A história termina com uma frase que ecoa na mente de quem assiste. Às vezes quem menos tem é quem mais reparte. E aquela mãe nunca mais esqueceu daquele homem. E aquele menino cresceu lembrando de que um dia, um desconhecido lhe devolveu a vida com um simples pão. Se essa história mexeu com você, tocou seu coração ou abriu seus olhos para algo maior, se inscreva agora no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Isso fortalece demais esse trabalho e faz essas mensagens alcançarem mais pessoas que precisam ser tocadas por histórias como essa. Cada inscrição sua é um gesto de generosidade. Cada like que você deixa aqui é uma semente de bondade plantada no mundo. Até a próxima história.